Muito bem. Então, mais uma vez, sintam-se bem recebidos, fraternalmente recebidos, e aí a gente vai continuar falando um pouquinho sobre fraternidade. E aí, para a gente falar sobre fraternidade, a gente tem que falar de respeito, e para falar de respeito, a gente tem que falar sobre respeitar a questão das regras. Então, o que são as leis? As leis são normas para que nós possamos cumprir. Exatamente cumprir essas regras para que a gente possa alcançar os nossos direitos, né? Então, vários dos nossos direitos foram positivados, né, na nossa lei maior, na Constituição. Então, esses direitos eles são importantíssimos para as nossas vidas, mas existem regras que nós temos que cumprir. E isso começa lá no nosso ninho doméstico, que é a nossa família. Não é assim que funciona? Lá na família eu sei que tem gente que manda, não é isso? Tem gente que coloca regras lá, não é assim que funciona? E é necessário, não é? É necessário que isso aconteça. Por quê? Porque é na família, no ninho familiar, que começa o que vocês... Ó, comigo aqui, certo? Já se viram tão bonitões, já. Então, todo mundo bonito. Então, agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, tudo bem? Todo mundo comigo aqui? Então, é lá no ninho familiar que começa essa noção de que nós temos que respeitar algumas regras para nos preparar para a sociedade. Então, a gente aprende que existem regras do lar, e essas são de costume. Depois, nós vamos para as regras da escola, porque tem regras na escola, não tem? Exatamente para regular a convivência de vocês. E aí a escola é mais uma etapa que prepara vocês para essa sociedade maior. Para fazer com que vocês vá entendendo isso. Que a gente tem que respeitar as regras, porque a lei, gente, é para todos. A lei não é só para mim, ou só para você, ou só para você. E para que tudo fique bem e tudo tenha harmonia, né, que a gente siga esse objetivo de uma sociedade fraterna, esse desenvolvimento social, eu tenho que cumprir essas regras, você também e você também, para que nós possamos alcançar esses objetivos maiores, né? Só que existem alguns problemas em relação a isso. Por nós nos descumprirmos certas regras. O bullying é um deles. O bullying é uma chaga. É um desrespeito com o próximo. Então, a gente veio falar com vocês porque são vocês aqui, nessa fase, que vão começar nessa idade, que vocês são jovens, são inteligentes, começar a internalizar isso para que lá na frente não haja problemas maiores, como a gente vê que a sociedade enfrenta, né? Situações que vão até situações limite, como, por exemplo, roubo, assassinato e outras tantas coisas. Parece que não, que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem sim, né? Essa chaga, esse problema gera um conflito social. E o bullying machuca as pessoas, né? E ninguém gosta de ser machucado, ninguém merece ser machucado. Então, é isso que os profissionais vão conversar com você hoje. A Silvia está aí? Ela está lá? Então, eu queria já apresentar a Noemi, que é psicóloga, veio aqui falar com vocês hoje. O Carlinhos também faz parte da Escola Legislativa, está aqui conosco. Agradecer os nossos servidores, amigos, colegas de trabalho. Mais uma vez, os professores e a direção, né, da escola por essa parceria. Então, fiquem com a Noemi. Ela vai ministrar a palestra agora e falar com vocês especificamente sobre esse assunto. Obrigada, viu, pela presença de todos. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Noemi, eu sou psicóloga. E hoje eu vim para a gente conversar sobre esse assunto, que é tão importante, e eu pensei da gente realmente conversar, de eu não ficar só passando informação, da gente poder dialogar um pouquinho. Pode passar o slide, Data? Vamos começar aí com a pergunta, né? Quem aqui sabe ou quer arriscar, sem medo, o que seria o bullying? Isso, tá certo, né? Ele falou que bullying seria
dizer algo para outra pessoa que vai acabar desagradando ela. Tá certo? Mais alguém? Tem alguma coisa que queira complementar? Todo mundo aqui já ouviu falar de bullying, né? Então, pode passar o slide, Datan. Então, o bullying seria o quê? De fato, essa agressão, essa intimidação com uma outra pessoa, né? Sem nenhum motivo aparente. É um conjunto de violência que vai se repetir durante um período. Não é uma coisa que vai acontecer uma única vez. Não é uma briga isolada, né? A gente se desentendeu, acabamos brigando, um xingou o outro. Isso é bullying? Não. Isso é uma briga isolada por algum motivo. O bullying, ele não acontece uma única vez. Ele é uma coisa que persiste ao longo do tempo, durante um período, e vai se repetindo. E ele parte de um dos lados. O outro, ele só sofre agressão, né? Ele está lá quieto e alguém vem agredir ele, né? Ele não se manifesta em momento algum. Essa agressão ela pode ser verbal, né? A pessoa pode falar coisas que vão te machucar, pode xingar, né? Fazer piadas. Ela pode ser física, a pessoa te bater, né? Realmente te machucar fisicamente, te agredir. E ela pode ser psicológica. Psicológica é uma agressão que acontece, né? O que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente sofre, fica aqui na nossa cabeça, no nosso emocional. E machuca aqui dentro, aqui e aqui. A gente fica magoado, a gente fica triste, a gente fica machucado. E aí os danos que o bullying causa, eles não somem, acabou, sumiu. É uma coisa que se a gente sofreu durante esse período de tempo, a gente precisa cuidar, porque machucou. E quando machuca, deixa ferida, deixa cicatriz. A gente precisa cuidar, para isso não se desenvolver e ficar pior lá na frente. Pode passar. Então, aqui de uma forma mais explicada, né? É um quadro de agressão contínua, repetitiva. Tem a característica de que o agressor ele persegue, então ele acaba, aquela ali é minha vítima. Ele fica perseguindo a pessoa. Vai atrás dela onde ela está, para ficar falando as coisas, para ficar fazendo piadinha, para ficar realmente dizendo coisas, igual a coleguinha falou, que vão desagradar a pessoa. Ali está escrito, como eu falei, é diferente de uma única briga isolada, né? É algo que persiste, e a vítima ela não provoca essas ações. Ela está quietinha e o agressor vem e acaba fazendo, né, praticando essa violência. Elas podem ser verbais, físicas, psicológicas. A vítima ela é intimidada, ela é exposta, né? Ela é humilhada na frente dos demais, porque o bullying pode acontecer de uma pessoa só, uma pessoa só vir e praticar a ação, ou pode ser um grupo todo também. E aí as vítimas elas sofrem, né, esse tipo de agressão, e quando ela acontece num grupo, vamos supor que tem um grupinho ali e tem uma pessoa praticando bullying. E esse grupinho que está junto, ele está vendo. E aí ele não faz nada, ele nem se desloca dali, ele nem chama outra pessoa, ele fica ali. Às vezes até dá risada, às vezes até coloca lenha na fogueira. Essas pessoas a gente chama de espectadores. Eles estão praticando bullying tanto quanto a pessoa que está fazendo as ações, que está agredindo o outro. Pode passar, Data. Ela pode ocorrer em diversos ambientes, mas o local mais comum do bullying acontecer é dentro da escola. Por quê? É o local onde vocês passam a maior parte do tempo, acaba ficando mais tempo, às vezes, na escola do que em casa. É onde vocês conhecem o maior número de pessoas, então conhecem os colegas de sala, os colegas das outras salas, os professores, é onde vocês têm maior rede, né, de contato. Então, por isso que é muito comum de acontecer. E aí, o que acontece? Tem um grupo dominante, os famosos populares. Isso significa que todo mundo que é considerado popular pratica bullying? Não. Mas, geralmente, o grupo praticante, que é o que a gente chama de grupo dominante, eles se consideram assim. Eu sou superior ao outro, e por isso eu vou poder praticar bullying, vou poder fazer com ele aquilo que eu entendo que eu tenho que fazer, porque ele é menos. Pode passar, Data. E aí, o que acontece com a pessoa que está sofrendo bullying? Ela tem a tendência a se isolar. Então, assim, ela sofreu, às vezes na frente dos outros, às vezes sozinha,
ela sente vergonha, ela sente medo de acontecer de novo, então ela decide se isolar. Eu não vou querer mais ficar ali no meio daquele grupo porque eu tenho medo que isso aconteça de novo. Então, às vezes, está acontecendo dentro da sala de aula, o aluno às vezes não quer ir mais na escola, ele quer faltar. Ele não quer contar porque ele está com vergonha, mas ele não quer ir porque ele está com medo daquele amiguinho que bate nele, daquele amiguinho que xinga, daquele amiguinho que faz piada. Então, às vezes, é importante, a gente não está sofrendo bullying, mas às vezes a gente tem algum coleguinha que está diferente, está estranho. E a gente não está conseguindo entender por quê, então pode ser isso. Né? E é sempre bom você buscar ajuda. Né? Não dá para você sofrer tudo isso quietinho. Tem que buscar ajuda, tem que ter alguém de confiança. Porque se a gente não cuidar, isso pode virar um trauma e a gente carregar, né? Para o futuro, para a nossa vida. A gente, né, chegar na vida adulta e ter essas questões que a gente não sabe por que a gente tem, por que a gente não consegue resolver, por que não melhora. Às vezes é um trauma que ficou ali da infância, da adolescência, de algo que aconteceu e a gente não conversou sobre. Pode passar. Além do bullying, a gente tem esse outro termo, que é o cyberbullying. Alguém aqui já ouviu falar? Imagino que seja. Pode falar. Isso, o cyberbullying é o bullying que acontece de forma virtual, né, nas redes sociais. Pode acontecer de você nem saber quem que é a pessoa, ela pode chegar de forma anônima, ou pode ser sim alguém que você conhece que está ali te agredindo verbalmente, te mandando mensagem, te mandando vídeo, né, fazendo você se sentir tão mal quanto se vocês estivessem juntos fisicamente. Pode passar o slide, Datan. O cyberbullying, ele acaba muitas vezes sendo pior que o bullying. Por quê? Porque quando você está sofrendo alguma agressão ali fisicamente, você pode correr, você pode sair do lugar, você pode chamar alguém para te ajudar. Então, tem formas de você sair da situação. No cyberbullying, não tem. A mensagem está ali. Se você abrir o celular amanhã de novo, a mensagem ainda vai estar ali, você vai lê-la de novo. Né? E você não tem como controlar, você bloqueia, vem de outro lugar, de outra rede social, então ele acaba às vezes sendo pior. Por isso a importância da gente avaliar, né, e controlar o tempo que a gente fica em aparelho eletrônico, no computador, no celular, né? Controlar o que a gente está acessando, né, que redes sociais a gente está usando, com quem a gente está conversando, quem que a gente mantém contato nas redes sociais e o quanto essas relações têm sido saudáveis ou não. Né? Então, é importante avaliar isso. Pode passar. E aí, eu trouxe um vídeo para a gente poder ilustrar isso tudo que a gente está falando e depois poder conversar sobre ele. Os personagens desse vídeo são os personagens daquela brincadeira, pedra, papel, tesoura. Todo mundo conhece? Vamos relembrar as regras para a gente entender melhor a animação. Entre a pedra e o papel, quem que ganha? O papel, isso. Ah, normal errar. A gente esquece. Entre o papel e a tesoura. E entre a pedra e a tesoura? Isso. Então é bom a gente lembrar isso para a gente entender aí a dinâmica da historinha que vai ser contada. Todo mundo conseguiu entender? Alguém quer assistir de novo? Não? Tudo certo?
Então vamos conversar. Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Vamos começar pensando quem foi o primeiro personagem que apareceu. Aí a gente pode entender que ele está chegando num lugar novo, né? É uma escola nova, pelo que parece ali, né? O cenário. E aí ele encontrou um grupinho de papel, né? Tinha vários papéis. Ele pensou, pô, pessoal igual a mim, vou ali, né? Me enturmar. E aí o que aconteceu? O pessoal não foi legal com ele, né? A gente pode falar que eles praticaram bullying. E aí quem que ajudou ele? Só que tanto que quando ele viu a tesoura, ele ficou assustado, né? Que se a gente for pensar na regra da brincadeira, ele perde para ela. Mas a tesoura ajudou ele, né? Ela mostrou que ela estava ali, na verdade, para ajudar. E aí os dois se tornaram amigos. E indo para casa, eles encontram. E aí a pedrinha está sofrendo bullying. A gente pode perceber que a pedrinha é bem pequenininha. As pedras maiores é que estão praticando o bullying com ela. E isso geralmente acontece, né? O mais fraco, o menor, é quem vai acabar sofrendo bullying, né? Os praticantes do bullying, eles são dominantes, né? Ou, pelo menos assim, eles, né, se colocam na situação. E aí, ele vai lá ajudar a pedrinha. Só que quem fica morrendo de medo? A tesoura. Porque, na regra, né, ela perde. E aí, a pedrinha faz o quê? Ela dá uma florzinha para ela. Como se ela estivesse dizendo, eu não vou te machucar, né? A gente é diferente, mas se ajudou. E aí a gente consegue entender o quê? Que não é sempre o diferente que vai prejudicar, que vai machucar a gente. Porque o bullying acontece às vezes por isso. Eu vejo a diferença no outro e eu vou criticar o outro por causa disso, né? Todo mundo tem que ser igual. Ele é diferente, então eu vou criticar. E aí o vídeo é importante para a gente entender isso. Às vezes o diferente, ele não vai machucar a gente. A gente vai se unir a ele e vai ficar tudo bem. E não é sempre os iguais que vão ser legais com a gente, infelizmente. Algum comentário? Então vamos seguir. Quem aqui gosta de Harry Potter? Então vamos conversar um pouquinho, porque Harry Potter eu imagino que todo mundo goste, todo mundo tenha assistido, então dá pra gente conversar. Vocês acham que o Rony ali da imagem, ele sofria bullying? Por quê? Isso, ele sofria bullying por quê? Porque ele via de uma família que era um pouco mais pobre. Ele utilizava as roupas dos irmãos, roupas usadas, e ele era zoado por isso. E a Luna? Ela sofria bullying? A Luna sofria bullying. Era uma das personagens que mais sofria bullying na história, porque ela tinha um jeitinho que era só dela. E o pessoal considerava estranha, inclusive os principais, no começo. Então, ela sofria bullying, sim. Pode passar o slide. E aí eu trouxe, né? Não tem só os dois. Eu trouxe os dois porque eu acho que tem cenas muito específicas que dá pra gente avaliar isso dos dois. Mas não era só eles. A Hermione, por exemplo, ela sofria bullying? Ela sofria bullying. Além da história toda específica do filme, ela era muito inteligente. Ela se destacava. E, às vezes, isso também acontece. O pessoal acaba zoando, né? Porque é nerd, porque é CDF. O Neville também era um dos personagens que mais sofria bullying na história. Porque ele era mais fraco, ele tinha um jeitinho peculiar dele, um jeitinho diferente, e o pessoal gostava de zoar com ele. E o Harry Potter, o principal? Ele também sofria bullying, porque ele veio de um mundo totalmente diferente, ele não conhecia o mundo onde ele estava entrando, e ele era considerado o diferente, ou muitas vezes invejado por ser o principal, por ser o escolhido. Então, os filmes são importantes porque a gente assiste, a gente acha engraçado as cenas, a gente acaba rindo junto, mas quando a gente vai avaliar direitinho, né, as situações das quais a gente riu, a gente chorou assistindo, a gente percebe que se colocar aquilo na vida real, se fosse a gente passando por aquilo, não ia ser legal. Então, eles são importantes para ilustrar isso, situações da nossa vida real e de como a gente deve e não deve agir. Pode passar. E aí, para a gente sair dessa situação, tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar. Uma delas é a questão da motivação.
que seria o quê? Um impulso que vai ajudar a gente a alcançar o nosso objetivo. Então, na escola, o objetivo de vocês? Aprender, né? Conseguir, né, aprender conteúdos novos, ir bem aí nas provas, nas matérias, fazer novos amigos, né? O famoso passar de ano. Esses são os objetivos de vocês. E aí vocês não estão sozinhos na sala de aula. Vocês estão em um grande grupo. E é importante vocês se relacionarem bem. Então, o que vocês podem fazer? Quais são motivadores importantes? Elogios. Ao invés de você criticar o colega, né, falar, poxa, mas você não aprendeu isso, é tão fácil. É mais legal você elogiar, falar, oh, parabéns, você é muito bom naquela matéria, né? Eu vi que você aprendeu rapidinho, que legal. É muito mais legal impulsionar o outro do que colocar ele para baixo, porque o contrário disso é bullying. O humor. Ter bom humor é muito bom. É diferente de você fazer piada vexatória, de você rir do outro por alguma questão específica que para ele não é engraçado. É importante fazer acordo e combinado. Então, nós somos amigos, a gente é um grupinho aqui que tem amizade, vamos combinar o seguinte, eu não gosto de conversar sobre tal assunto, eu não gosto que fale sobre isso, vamos combinar de não conversar sobre isso. Vamos combinar de não fazer tal ação, para a gente conseguir ter uma boa relação aqui todo mundo. É diferente de fazer acordos? Por exemplo, vamos combinar de todo mundo fazer algo que não está certo e ninguém contar. Isso está errado, vocês entram naquela questão dos espectadores, tão praticantes da violência quanto aquele que está indo lá fazer a ação. Se envolver e se enturmar. Se a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue se enturmar. A gente consegue chegar bem no grupo, ficar bem, se relacionar bem e aceitar o outro também. Pode passar? Tem a questão do pertencimento. Pertencer seria o quê? Ser ou fazer parte de algo. Então, quando a gente vai lá se enturmar, a gente quer entrar num grupinho que vai criar na gente essa sensação de pertencer. Né? Eu sou pertencente a esse grupo. E aí os grupos se unem por quê? Eles se unem em prol de um objetivo em comum. Né? Às vezes a gente faz amizade com um colega porque a gente, né, tem pensamentos ali semelhantes, a gente se une com esse grupinho porque todo mundo aqui gosta das mesmas coisas, a gente às vezes tem um objetivo em comum. E é importante a gente se unir por isso. E mesmo que os objetivos não sejam iguais, é importante a gente se unir e respeitar aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro pensa. A gente encontra segurança nesses grupos que a gente se sente pertencente. Eu falo grupo, mas às vezes é uma única pessoa, às vezes é a família, às vezes são os professores, às vezes é a escola como um todo. A gente se sente pertencente e seguro naquele local. É uma pessoa, é um local que a gente sabe que a gente pode correr quando não está bem, que a gente vai receber o acolhimento. Igual está ali, né? Grupos como um local de acolhimento. Mas se a gente está fazendo tudo errado, tudo contrário do que a gente está conversando, como que a gente vai pertencer àquele grupo? Como que a gente vai ser bem recebido? E aí o bullying nasce desse conflito. Eu quero pertencer, porém, eu acho que para isso eu tenho que me impor. Então eu chego me impondo, chego falando que eu sou o melhor. Eu chego falando que eu tenho que fazer parte daquele grupo porque eu sou melhor ali, eu sou superior. Né? E aí que está o erro, é aí que começa o conflito. Pode passar. E aí tudo isso também culmina no autoconhecimento, que é o conhecimento que a gente tem de nós mesmos. E isso é importante. É importante a gente compreender quais são os nossos sentimentos, os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas habilidades e quais são também os pontos que a gente precisa melhorar, né? Que é um ali dos tópicos, listar, não ter medo de reconhecer as nossas limitações. Porque todo mundo tem limitação. Né? Em alguma coisa específica, não importa que área seja, todo mundo tem alguma limitação. Todo mundo tem alguma coisa que sabe menos ou que não consegue fazer tão bem. E é importante a gente não ter medo de reconhecer isso. Assim como também é importante a gente conseguir listar quais são as nossas qualidades, talentos e habilidades. Porque tem coisas que a gente é muito bom sim. Ah, mas todo mundo é bom naquilo. Mas ninguém é bom como você. Você faz a sua maneira. Então é importante reconhecer que sim, aquilo ali para você é um talento. E isso se chama autoconhecimento. Né? Entender e acolher os nossos sentimentos. Quando eu estou feliz, entender o porquê que eu estou feliz. E quando eu estou triste, não negar isso também. Tentar entender por que eu estou triste
e procurar ajuda se assim for necessário. Triste, com raiva, com inveja, todos os sentimentos naturais de sentir, com medo. O que não pode acontecer é a gente sentir e não fazer nada com isso. Pode passar. E aí, estudando o tema, eu encontrei esse filósofo alemão, Schopenhauer, e ele escreveu essa parábola do porco-espinho. E aí dá para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente está conversando, né, através dela. Então, o que que fala? Que os porcos-espinhos estavam buscando se proteger de um frio intenso. Eles estavam, durante o inverno, muito rigoroso, muito frio. E aí, o que que eles faziam para tentar se proteger? Eles se uniam, se juntavam ali como um grupo, procurando o calor da companhia um do outro. Só que quando eles se juntavam, por eles terem espinhos, acabavam se machucando. E aí eles tinham que se separar. Eles se separavam e o frio voltava, né, a ser rigoroso, a ser forte, eles se uniam de novo, na esperança de encontrar calor, acolhimento. E mais uma vez acontecia, os espinhos machucavam e eles tinham que se separar. E aí o filósofo escreveu essa parábola para a gente pensar nessa questão do convívio, da união e do afastamento. Porque, às vezes, a gente vai realmente tentar se unir ao outro e essa diferença vai machucar. Né? Às vezes tem relações, tem locais que não vão dar certo. Mas, às vezes, não significa que, por ser diferente, a gente precisa se afastar. Às vezes, o diferente é só algo que o outro também está passando. Assim como o porco-espinho tem, e o coleguinha dele também tem, não foi só ele que se machucou, o coleguinha também. E juntos eles podem encontrar uma solução, né, para passar por aquilo. Então, no sentido geral, é não ter medo disso que é diferente. Nem do que é diferente, nem do que é igual. É entender, né, que esse diferente não é inimigo. Né? O diferente, ele vem para complementar. E não para a gente rir, para a gente, né, fazer piada vexatória, para a gente acolher, para a gente ser esse calor dessa companhia que o outro está buscando. Pode passar? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Então, eu trouxe uma atividade. Só que não dá para fazer com todo mundo, porque é muita gente. E aí, se vocês gostarem, vocês podem conversar com as professoras e elas veem aí se elas conseguem fazer na sala de aula. Mas eu gostaria de pelo menos 5 voluntários. Pode vir. Quem levantou a mão pode vir. Vamos conhecer quem são os voluntários? A Esther, Vitória, Guilherme, João, Nicolas. E vamos combinar de não rir do coleguinha que veio aqui na frente e fazer a atividade, né? Porque ele foi corajoso o suficiente para se levantar e vir aqui sem nem saber o que a gente vai fazer. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colar um papel nas costas de cada um e eu vou pedir para o coleguinha escrever, né? Todo mundo vai escrever nas costas de todo mundo uma qualidade que o outro tem. Mas só pode escrever qualidade. Ah, não interessa, briguei com ele ontem e não estou conseguindo olhar na cara dele. Você vai escrever uma qualidade. Ou pelo menos algo que você acha que esse outro tem de bom, porque ele tem. E isso por que a gente vai colar nas costas? Porque a gente às vezes assiste filme e a gente vê o pessoal escreve alguma coisa bem vexatória para o outro passar vergonha e cola nas costas da pessoa. E aí todo mundo ri dessa pessoa quando lê esse papel. Então aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar todas as qualidades que essa pessoa tem, para no final da atividade, cada um pegar o papel e ver o quanto de coisa boa que tem em si, que às vezes nem achava que tinha, ou que não sabia que o outro conseguia reconhecer. Podemos?
Pronto, aí vocês podem se revezar e escrever para o coleguinha. Se tiver certo, aí você só segura. Não tem problema. Vamos lá, gente. Não é só para escrever no melhor amiguinho, não. Para escrever em todo mundo. Não tem problema se a folhinha cair. Vocês podem escrever normal. Você já escreveu mesmo? Já escreveu mesmo? Pode escrever, então. Você já escreveu mesmo? Vem aqui, ó. A gente vai finalizando. Aí cada um pode pegar a sua folha e ler o que está escrito. Certo. Vamos lá. Pronto, aí cada um pode pegar a sua folha e ler o que está escrito. Né? Espero que tenha sido só qualidades mesmo, né? E agora todo mundo tem. Às vezes é alguma coisa que vocês nem sabiam que o outro conseguia reconhecer ou que vocês não sabiam que vocês tinham. E isso é só para a gente treinar a poder reconhecer no outro aquilo que ele tem de bom, né? E não só os motivos pelos quais me fazem rir, às vezes, dele ou criticar. Uma salva de palmas para eles. Eu espero que essa saudação calorosa tenha sido porque vocês ficaram felizes de ver os coleguinhas de vocês fazendo uma atividade e sendo reconhecidos por coisas boas que eles têm. E não porque vocês querem fazer com que eles se sintam, né, diferente, ou porque eles se sintam mal por ter vindo aqui na frente, né, se expor para todo mundo. Porque senão de nada adianta a gente conversar sobre bullying, né, se cada um não pensar no que está fazendo, não só no que o outro faz. Eu vou passar agora a palavra de volta para a Silvia. A gente vai ter, né, outra coisa aqui na sequência. Se vocês, eu vou estar lá junto com vocês. Se alguém quiser vir conversar, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, podem ficar à vontade, tá bom? Agradeço a atenção de vocês.